Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que vai pautar o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia para a primeira sessão do ano. Vamos conversar então aqui com o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se manifestou pelas redes sociais logo depois da assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia. Assinatura essa ocorrida no último sábado, dia 17, em Assunção, no Paraguai. E nas redes sociais, Hugo Motta afirmou que, primeiramente, esse acordo trata-se do resultado do diálogo e da diplomacia, não só do Brasil, mas também dos países integrantes do Mercosul, e que esse acordo, que reúne um PIB calculado, um PIB combinado de 22 trilhões de dólares entre os membros do Mercosul e da União Europeia, pode trazer impactos positivos aqui para o Brasil, principalmente em relação à economia, destacando ainda, então, a criação de mais empregos e mais renda para os trabalhadores, consequentemente provocado esse aumento de renda devido, então, à circulação maior de dinheiro e à maior demanda dos produtos brasileiros pelo mercado europeu. E diante de todos esses benefícios, o presidente da Câmara dos Deputados fez uma promessa, então, de pautar realmente o acordo Mercosul-União Europeia para a primeira sessão, logo depois do término do recesso parlamentar, na primeira semana de fevereiro. Lembrando que essa tramitação aqui no Brasil, ela se repete também para os outros membros do Mercosul, no caso Uruguai, Argentina e Paraguai. Os parlamentos desses países precisam validar, e aqui no Brasil, por ser um sistema bicameral, esse acordo precisa ser validado não apenas pela Câmara dos Deputados, mas também pelo Senado, onde o senador Nelsinho Trade, ele que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, afirmou que vai abrir uma subcomissão para acompanhar a tramitação de todo esse acordo. Então, são questões legais e burocráticas que precisam ser cumpridas agora, não apenas pelo Mercosul, mas também pelos 27 membros da União Europeia, para que esse acordo passe a valer e entre em vigor. A expectativa disso é no final desse primeiro semestre, no mais tardar no segundo semestre. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Agora, há também a necessidade que os parlamentos dos outros países envolvidos aprovem também esse acordo União Europeia-Mercosul. Como é que você avalia a boa vontade de Hugo Motta de tocar esse processo para frente, hein, Lucas? Olha, eu avalio que em ano eleitoral é algo muito desejável você finalmente firmar esse acordo, né? Naturalmente, sobretudo em ano eleitoral, o PT vai se vangloriar muito de ter conseguido, durante o governo dele, firmar o acordo Mercosul. Lembrando, o Brasil não é o único país da parte do Mercosul que está tentando firmar isso. E lembrando também que o próprio PT, durante muitos anos, criticou esse acordo, falou que não, que isso é um acordo terrível para o Brasil, porque vai desindustrializar o Brasil, como se o Brasil tivesse se industrializado em primeiro lugar, né? Mas é uma tentativa válida aí de firmar esse acordo ainda esse ano e colher os frutos eleitorais disso. Piperno, como é que você avalia que será a receptividade do Congresso Nacional para esse projeto? E eu quero até trazer uma pitada para essa análise, que é o fato de uma das bancadas que hoje mais se opõe ao Palácio do Planalto verem no acordo União Europeia-Mercosul algo bastante positivo, que é a bancada do agronegócio. Ela não se identifica com o governo, não se identifica muitas vezes com a política e nem com o discurso do presidente da República, mas obviamente que esse acordo é extremamente positivo para essa bancada por conta da ampliação, da possibilidade de exportação, de colocar mais produtos naquela região com um imposto sobre importação menor, ou seja, facilitar bastante daquilo que o agronegócio já faz com bastante competência aqui no Brasil. Isso pode indicar, então, uma boa avaliação desse projeto agora nessa retomada do Congresso Nacional, Piperno? Eu acho que a aprovação vai ser algo muito simples e muito fácil, né? Até porque a frente parlamentar do agronegócio é a maior do Congresso e tem todo o interesse do mundo em que esse acordo seja aprovado o mais rápido possível. Eles também são favoráveis a isso há muito tempo. Do lado do governo, sim, era uma pauta de campanha do presidente Lula, muito próximo da dona Úrsula, né? Sempre foram. Então eu acho que não há nenhum motivo. Agora, veja, eu acho que esse acordo em relação ao Brasil e aos países aqui da América do Sul,
ele está muito bem encaminhado. E a questão é que a gente agora tem que pensar em algo maior do que isso. O Hugo Mota, por exemplo, até aqui é um presidente gabiru, né? O mandato dele é um mandato marcado por muitas crises, ele não tem uma marca, ele é um presidente pequeno para esse cargo. Então agora, por exemplo, eu acho que ele deve aproveitar oportunidades que se fala muito de abertura para o mundo, e, por exemplo, instalar, enfim, comissões para que participem também das negociações iniciadas com outros países, com o Canadá, com o México, Japão, com os quais o governo brasileiro, via Mercosul, tá, também começou a tratar da possibilidade de outros acordos. E por que não os políticos tentarem dar uma atração para isso aí? Ele tem que arrumar uma marca. E eu acho que isso seria muito bem-vindo. Fala, Gani. Olha só, é lógico que é um acordo histórico, mas o Brasil precisa estar preparado para colher frutos deste acordo. Então, onde que eu quero chegar, Evandro? Vai aumentar o comércio internacional? Com certeza, a gente vai exportar mais. Só que a gente tem gargalos também para exportar mais. A gente tem gargalo de infraestrutura, a produtividade da nossa mão de obra é uma das menores do mundo. Então a gente precisa de um projeto de país. O que a gente quer ser daqui 20 anos, e é claro que isso abre uma janela de oportunidade, Evandro. E aí seria bem-vindo do Congresso Nacional começar a pensar em medidas, não para benefício próprio lá do seu reduto eleitoral ou do governo e tal. Não, mas pensar no Brasil, né, com políticas de Estado, de médio e longo prazo, pensando inclusive que vai abrir uma grande oportunidade de comércio internacional, mas a gente precisa estar preparado por isso. E uma reforma fiscal seria muito bem-vinda. Por quê? Reduziria a taxa de juros e canalizaria investimentos para áreas relevantes como infraestrutura, por exemplo. Ô Lucas, o Gani destaca aqui algumas medidas que poderiam ser aliadas também desse acordo União Europeia-Mercosul para que a população tivesse, digamos, um gosto maior do que isso significaria na prática, mas não é o que se apresenta até aqui. Você entende que a população está tendo o reconhecimento que deveria ou que poderia sobre a assinatura desse acordo e isso vai trazer, digamos, alguma colheita extra, politicamente falando, para o presidente da República nessa tentativa de reeleição, no seu ponto de vista? Acho que pode sim, acho que vai. Eu acho que um acordo como esse, ele pode ter resultados positivos imediatos, apesar que concordo com o Gani que a gente precisa sim de um planejamento a longo prazo. O problema é que o nosso país, o Brasil, ele tem uma lógica de patrimonialismo já construída, já incutida nele. Então, acho muito difícil que, do nada, o Congresso lute contra a sua própria natureza e comece a pensar no longo prazo. A gente precisa não apenas da reforma fiscal, que o Gani colocou, mas uma reforma política que combata ou que redirecione esse ímpeto patrimonialista para que a gente possa finalmente exercer esse tipo de plano de longo prazo. Senão, a gente não vai colher todos os grandes frutos que a gente pode colher não só do acordo do Mercosul com a União Europeia, mas de outros eventuais acordos que nós fizemos.